omnes sancti sancte Dei, ora et pro nobis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse dia 17 de abril, a Igreja celebra a memória de São Aniceto, Papa. Ele nasceu na Síria e foi sucessor do Papa São Pio I em 155, no tempo em que Antônio era imperador romano. Além da perseguição sistemática por parte do Império em relação à Igreja, o Papa Aniceto teve que enfrentar também cismas internos que abalaram o cristianismo. Dentre estes cismas, citamos o cisma de Valentim e Marcelina, que fundaram uma seita paralela à Igreja, que foi considerada muito imoral, e também por Marcion, um propagador com dotes de publicitário, que atraiu muitos cristãos para perto de si, enganando-os com uma doutrina errada. Dentre outras dificuldades enfrentadas pelo Papa Aniceto, está a questão da data da celebração da Páscoa, e também de muitas outras seitas paralelas ao catolicismo, que confundiam os fiéis e que colocavam a própria autoridade do Papa em xeque, desrespeitando a sua autoridade. O Papa Aniceto, graças a Deus, não estava sozinho nesta luta pela verdade, mas tinha como sua companhia Policarpo, São Policarpo, que também se tornou santo pelo testemunho de fé, e ele ajudou o Papa a enfrentar essas dificuldades, que ajudou a confirmar a autoridade e o primado do papado de Roma. Outro grande homem que ajudou o Papa Aniceto foi Agésipo, que escreveu um livro defendendo o Papa Aniceto e provando que ele sim seguia a sã doutrina cristã correta e que os integrantes das seitas paralelas estavam equivocados e estavam confundindo os cristãos. Diante de tão excelentes ajudas, o Papa Aniceto teve uma missão árdua durante os 11 anos que passou no pontificado, morrendo no ano de 166, aniquilado pelas lutas diárias em favor da Igreja. Embora tenha morrido num tempo em que os cristãos eram perseguidos, a sua morte não é relatada como um martírio. Porém, diante de todos os sofrimentos e penas que passou como Papa, é verdadeiramente salutar recordá-lo como um grande mártir da fé, um homem que permaneceu fiel mesmo diante de tantas dificuldades e de ventos contrários. Ele foi o primeiro Papa a ser sepultado nas catacumbas de São Calixto, em Roma. Peçamos hoje, pela intercessão do Papa São Aniceto, que interceda pela Igreja, porque percebam, queridos irmãos, mesmo no século II, a Igreja passava por muitas dificuldades, muitos sofrimentos, muitas perseguições. Assim também não é diferente da Igreja de hoje. Então peçamos hoje pela Santa Igreja, pelo Santo Padre, pelos nossos bispos e por toda a Igreja de Deus, para que possa permanecer fiel ao Senhor, como São Aniceto permaneceu, mesmo diante de tantas dificuldades. Especialmente nesse tempo de pandemia, peçamos pelos nossos bispos, pelo Santo Padre, para que possa guiar a Igreja no caminho da verdade e não se deixe simplesmente levar pela opinião do mundo, mas possa de fato ouvir a voz do bom pastor e conduzir as ovelhas por caminhos seguros e retos. Pedimos, Senhor Jesus, nesse dia em que celebramos o Papa Santo Aniceto, pedimos por sua intercessão pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. Abençoai-o, Senhor, livrai-o do mal, ajudai-o, Senhor, com todo o discernimento necessário, e não permitais, Senhor, que ele seja atingido por qualquer mal, mesmo vindo dentro da Igreja ou de fora da Igreja. Pedimos, Senhor, por todos os nossos bispos, para que sejam iluminados e permaneçam fiéis a Jesus, bom pastor. Também pedimos, Senhor, por todos os padres, os diáconos e todos os leigos, todo o povo de Deus, para que nesse tempo de pandemia, em que sofremos tanto privados dos sacramentos, o Senhor possa vir em socorro de cada um deles e fazer, Senhor, de que muitos possam voltar livremente a exercer publicamente a sua fé e não serem impedidos mais. Pedimos, Senhor, que a Tua graça esteja conosco e nunca se afaste de nós. Dai-nos a graça, Senhor, porque o Senhor já venceu o mal que está no mundo, o mal que quer destruir a Tua Igreja,
mas não conseguirá, porque o Senhor está com ela e não a deixará sucumbir. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Aniceto, Papa, rogai por nós.